A invasão e conquista do Nordeste brasileiro pelos holandeses foi um capítulo marcante da história colonial do Brasil, refletindo as disputas pelo controle de territórios estratégicos e das lucrativas atividades econômicas do Novo Mundo. Este período, compreendido entre o ano de 1624 ao ano de 1654, foi impulsionado por interesses políticos, econômicos e religiosos, envolvendo confrontos intensos entre as forças coloniais portuguesas e a Companhia das Índias Ocidentais, que representavam os interesses da República Holandesa. O domínio português no Brasil desde o início do século XVI era amplamente baseado na economia açucareira, particularmente nas regiões nordestinas como Bahia e Pernambuco. Após a União Ibérica entre os anos de 1580 e 1640, quando Portugal foi anexada à coroa espanhola, os inimigos da Espanha, incluindo os Países Baixos, passaram a atacar os domínios portugueses. Para os holandeses, a conquista do Nordeste brasileiro era estratégica para enfraquecer os espanhóis e garantir o acesso direto à produção de açúcar, um dos principais produtos do comércio global da época. A primeira tentativa de invasão ocorreu em 1624, quando uma frota holandesa capturou Salvador, a capital do Brasil colonial. Os holandeses, sob o comando do almirante Jacob Willink, tomaram a cidade rapidamente, mas enfrentaram forte resistência de tropas luso-brasileiras e da população local. A ocupação durou cerca de um ano, sendo encerrada com a chegada de uma força da Junta de Socorro, composta por navios portugueses e espanhóis, que expulsou os invasores. Em 1630, os holandeses voltaram a investir no Nordeste. Desta vez, concentraram-se em Pernambuco, a principal região produtora de açúcar. Os holandeses tomaram Olinda e Recife. A cidade de Recife, por sua posição estratégica, foi transformada na capital do Brasil holandês. Entre os anos de 1637 e 1644, o conde João Maurício de Nassau governou os territórios conquistados. Nassau promoveu reformas urbanísticas em Recife, construindo pontes, canais e estruturas modernas que transformaram a cidade em um modelo arquitetônico. Ele também incentivou a liberdade religiosa, permitindo que católicos, protestantes e judeus praticassem sua fé, o que atraiu comerciantes e profissionais qualificados para a região. Durante o governo de Nassau, cientistas e artistas europeus documentaram a flora, a fauna e a cultura do Brasil. Contudo, a relação amistosa de Nassau com os luso-brasileiros não impediu o descontentamento crescente com os elevados impostos e a política econômica imposta pela Companhia das Índias Ocidentais. A insatisfação dos senhores de engenho e da população local culminou na insurreição pernambucana entre os anos de 1645 ao ano de 1654. Um movimento de resistência liderado por figuras como João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiro e Felipe Camarão, um chefe indígena aliado. A batalha decisiva ocorreu em 1649, na Batalha dos Guararapes, que marcou o início da expulsão definitiva dos holandeses. Em 1654, após a vitória das forças luso-brasileiras na Batalha de Monte das Tabocas e na Segunda Batalha dos Guararapes, os holandeses se renderam em Recife. A assinatura do Tratado de Haia, em 1661, formalizou o fim das disputas com Portugal, pagando uma indenização aos Países Baixos. O período da invasão holandesa deixou marcas profundas no Nordeste brasileiro, tanto na cultura quanto na história. A convivência entre diferentes religiões e a documentação científica e artística do Brasil no século XVII
enriqueceram o conhecimento europeu sobre o Novo Mundo. Por outro lado, os conflitos acentuaram a identidade local, reforçando laços entre portugueses, indígenas e africanos em defesa do território. A invasão holandesa no Brasil foi mais do que um confronto militar. Foi um capítulo que evidenciou a importância econômica e estratégica do Nordeste e moldou a história do país de forma indelével.